E eu fiquei hoje à tarde perguntando ao Senhor como fazer esta introdução. E aí me vieram ao coração vários questionamentos e eu quero fazer esses questionamentos para você pensar. O que precisamos quando o casamento está numa tremenda e profunda crise? Ou quem sabe, nos tribunais para o divórcio? O que precisamos numa hora dessa? Por outro lado, eu tenho uma pergunta positiva. O que precisamos quando o casamento está maravilhoso e harmonioso? Porque todo casamento que vai para o tribunal, ele já foi maravilhoso e harmonioso. Alguma coisa era preciso que foi negligenciada. Aí chegou a um caos. Então, o que precisa, então, agora na hora do caos? Segunda questão. O que precisamos quando a medicina não pode fazer mais nada? Tantos casos nós temos visto, lido, ouvido. O que precisamos quando a medicina não pode fazer mais nada? Mas aí vem a pergunta boa, do lado bom dessa questão da saúde. O que precisamos quando nossa saúde está saudável e ótima e maravilhosa? O que precisamos? Quando está num extremo ou quando está no outro extremo? Outra questão. O que precisamos quando estamos desempregados há vários meses, anos, endividados? Porque as contas não param, né? Você paga para nascer e você paga para morrer. Não tem escapatória. Eu pensei assim, pô, eu vou para o interior, mas aí eu vou viver como? Né? Ah, mas a água, até a água agora, não tem como. Você tem que pagar alguma coisa. Não existe como viver. Né? Você vai viver sem dinheiro, como? E o que precisamos quando estamos em um excelente emprego, emprego dos sonhos, e é um emprego para sempre? O que a gente precisa nestas horas? O que precisamos quando estamos sem salário ou com um salário que sempre acaba antes do mês acabar? Aqui não tem ninguém nessa coisa, graças a Deus. O que nós precisamos? Quando o extremo negativo do salário é assim, e o outro extremo bom é o que precisamos quando estamos com um salário mais do que maravilhoso, salário que nunca acaba antes do mês acabar. Esse é o nosso caso aqui, graças a Deus. Né? Todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso aqui. Né? Agora essa é mais dura. O que precisamos quando vivemos num país corrupto, com muita impunidade, muita injustiça social, com leis funcionando para beneficiar o erro, o mal e o infrator? O que precisamos quando estamos num país sem respeito pelo idoso, sem respeito pelas crianças, sem respeito pelas finanças? Um país sem fiscalização devida, um país sem nenhuma ética e moralidade, um país sem nenhuma segurança para os seus cidadãos, um país sem educação, seja familiar, intelectual, sexual, cívica, cultural, espiritual. Um país onde nada funciona devidamente. Graças a Deus não moramos numa bodega dessa. Graças a Deus. Você pode falar graças a Deus. Fala só isso, graças a Deus, hein? Fala assim, graças a Deus. Porque aí você vai dizer assim, mas todo mundo é assim. Não, não é assim não. Basta você pegar ali o site do G1, ou G-Show, sei lá qual é, e vai no programa Globo Repórter, e vai ver ali a reportagem que eles fizeram da Áustria, vê ali a reportagem que eles fizeram do Uruguai, em determinadas cidades, sabe? Pesquise sobre a Suíça. Ah, mas lá tem um índice altíssimo de suicídio.
Ah, não quero ir para lá não, porque lá tem um índice altíssimo de suicídio. Aqui, rapaz, tu não se suicida, suicidam você. Pô, além de tantos outros. O que eu quero dizer é que não existe lugar bom, mas existem lugares que as pessoas são respeitadas. Os governantes, quando fazem um juramento, eles pensam. Não é aquela coisa como acontece num país chamado Brasil, que graças a Deus não é o nosso. A nossa terra a nossa pátria é o céu. Não é verdade? O que precisamos fazer quando vivemos num país onde tudo funciona? E eu termino de ver um programa desse, quando eu vi o programa lá que fizeram a reportagem da Áustria, me deu uma raiva de viver aqui no Brasil. Cada programa que eles apresentam os países desses me dá vontade de me mudar para lá. Sabe? Eu já estou morando, acho que em 6 países diferentes aí, com tanta coisa, mas o Senhor me quer aqui. Então, o que fazer? O que eu preciso? O que nós precisamos, brasileiros deste Brasil? A palavra do Senhor diz que não sabemos orar como convém. Você não sabe orar. É a palavra de Deus diz que você não sabe orar. Não sou eu que estou dizendo não, nem querendo criar complicação contigo. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Agora, presta atenção, se eu não sei orar como convém, significa que eu não sei pedir o que é melhor e necessário para a minha vida. O que fazer, o que pedir, o que eu preciso aqui nessas situações todas? O que eu peço? Qual é a minha necessidade? O que eu devo pedir ao Senhor? Eu tenho me preocupado muito quando pedem oração. O que eu peço a Deus? Ah, o fulano está drogado, o fulano está isso, daquilo. O que eu peço para Deus? Eu peço para Deus libertá-lo e ele vai ficar lavado, limpo, e depois ele volta novamente. E a Bíblia diz o quê? O estado fica pior do que o primeiro. O que eu peço? Eu não sei orar. Eu não sei orar. Realmente hoje eu não sei. O que orar, que eu digo, o que pedir para o Senhor? O que pedir? Vamos lá para Josué capítulo 1. Porque de repente a gente pensa que todas essas pessoas da Bíblia, elas sabiam o que fazer. Às vezes a gente lê assim, Deus chamando Abraão, né? Ai, que bonito, Abraão foi, olha que lindo. A gente não para pensar que o cara era idoso, a gente não para pensar que a mulher dele era idosa, a gente não para pensar nas complicações daquela época em se locomover de um lado para o outro, não tinha essa facilidade. Aí a gente lê a Bíblia e fala assim, puxa, ai, que coisa linda, Abraão saiu da terra dele. Abraão era tão complicada a situação que Abraão sai da terra dele e vai parar num outro lugar com o pai dele, com o sobrinho dele, quando Deus falou para ele largar a parentela dele. Ele sai de Ur e vai parar em Padã Arã. Lá ele deixa o pai dele e segue viagem, mas ele segue viagem com o sobrinho dele. Deus não mandou ele levar ninguém. E a gente acha lindo, porque a gente não para se deter, e é como a gente não sabe nem orar. Nem orar a gente sabe. Sabe por que a gente não sabe orar? Porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente não sabe ler a Bíblia. A gente não entende os detalhes da Bíblia. A gente não se detém nos pormenores. Deus falou, sai da tua parentela. Ele só tinha direito de levar a mulher dele. Ele leva o sobrinho e o pai o acompanha. E estamos falando de uma grande distância de Ur até Padã Arã. Então Deus o chamou e ele estava em desobediência até aquele momento, em Padã Arã. E mais, ele está em desobediência até se desvencilhar de seu sobrinho Ló. Mas a gente olha, né, porque a Bíblia tem certas coisas que ela não bota os detalhes exatamente. É por isso que muitas vezes a gente tem que esperar 25 anos para aquela promessa acontecer na nossa vida. E a gente às vezes não entende. Por que Deus esperou 25 anos? Porque Abraão tinha que se concentrar nesta ordem que Deus deu a ele, fazer um filho.
Era só isso que Deus queria de Abraão. O mais que Deus queria de Abraão era ser amigo dele. Só isso. Deus não quer que você se concentre em mais nada em não ser amigo de Deus. Esse corinho que a gente canta. Mas a gente lê a história de Abraão e fala assim, que coisa boa, né? Também tinha dinheiro pra caramba, gado aberto. Não foi tão difícil. Foi complicado para esse velho. Foi complicado para ele. Aí a gente lê Josué capítulo 1, vamos ficar em pé, por favor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Que Deus te abençoe. Aí eu li isso daqui, eu falei, tarefa fácil. Ele só tem que chegar lá para o povo e falar assim, Moisés está morto. Né? Agora sou eu. Estão preparados? Deus nos deu uma tarefa. Vamos embora, vamos caminhar. A gente pensa que isso é fácil até a hora em que a gente tem que substituir o Moisés. De verdade. Na Vera, valendo. Ricardo, a partir de amanhã tu é meu substituto. Mas Josué não morreu, ele não vai morrer não. Aliás, só vai morrer quando Deus falar, sobe. Foi o que Deus falou para Moisés, teu tempo aí acabou. Mas Senhor, não dá para eu dar uma pisadinha na terra? Não. Rapaz, às vezes eu quero ver certas pessoas intransigentes, inconvenientes, quando Deus fala assim, chega. Porque o que tem de gente intransigente e inconveniente, rapaz, querendo quebrar o braço de Deus. E o braço de Deus é inquebrável. Você sabia disso, né? Você não consegue quebrar o braço de Deus. E você não consegue fazer Deus mudar de ideia. E olha, nós temos 2 fatos aqui na Bíblia de homens assim que estavam no coração de Deus. Primeiro foi esse Moisés aqui, que não entrou na terra, pela qual ele ouviu, ele creu, ele ensinou, ele caminhou em direção a ela, mas ele não entrou. E Deus falou, olha, nosso assunto aqui está acabado. Você vai preparar Josué. Porque Moisés, mas ele era gago, né? Você sabe disso. Mas, Senhor, por que eu não posso? Só dar uma entradinha, só me mata, tá lá embaixo. Então, Moisés, chega. Não vamos falar nisso. O outro é no Novo Testamento, Paulo, um problema na vida dele, rapaz, que ele não aguentava mais. E Deus falou, e ele falou assim, tira para mim esse espinho aqui. Falou a primeira, a segunda, a terceira, Deus falou para ele assim, chega, tu está enchendo a paciência. Chega, a minha graça te basta. Durma, acorde, almoce, jante com esse espinho. Eu quero você fraco. E se você já pregou aí que tu é o cara poderoso, o crente poderoso, tu vai ter que dizer que não é isso não. E você vai ser forte quando estiver fraco. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu leio essa história aqui, eu vejo, para Josué foi muito fácil, não é? Ele acompanhava Moisés, ele era o servidor de Moisés, sabia tudo, todos os pulos do gato ele sabia. Então quando ele recebeu essa ordem do Senhor, ele deve primeiro ter se alegrado o coração, porque essa era a carreira que ele queria alcançar. Ser o líder espiritual do povo mais feliz da terra, escolhido por Deus. Essa é a fantasia que a gente veste na nossa mente, no nosso coração, quando a gente lê a Bíblia. Aí Deus fala para ele, olha, ele é morto, eu quero que você dispõe, eu gosto dessa palavra, esteja disposto e disponível. Muita gente está precisando se dispor.
disponível e ficar disposto, sabe? Disposição e com disponibilidade. Dispõe-te. E eu acho interessante quando diz assim, dispõe-te agora. Não tem que terminar nada de fazer nada não, hein? Dispõe-te agora. E tá vendo o Jordão? Tu vai passar pelo Jordão, tu e todo este povo. Tu viu como é que Moisés tirou o povo lá do Egito? Né? Então, segue os rastros de Moisés. Absorva, é a hora de colocar em prática tudo que você viu e ouviu ele fazer, porque ele ouviu e viu de mim. Então agora você vai, já não tem que falar muita coisa contigo, Josué, porque há 40, 80 anos, ele tinha 80 anos, há 80 anos você está nessa vida. E aí Deus dá uma promessa aqui para ele e a gente se concentra só nisso daqui. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé é tua. Eu já te dei. Então, às vezes, a gente se deixa levar pela coisa boa. A gente não analisa os meandros, né? Aquelas coisas dos caminhos, de passar pelo Rio Jordão. O Rio Jordão está em cheia. Como é que nós vamos passar com as crianças? E aquela derrota lá em Ai, uma derrota que era para a gente ganhar. Mas ninguém para perceber como foi complicado para Josué. Entrou dentro da cabana, da barraca dele, começou a chorar. Como é que a gente perdeu essa guerra? Se Deus já nos deu, como é que a gente perdeu o que Deus já nos deu? Então a gente não para ver como foi complicado emocionalmente para ele. Não foi uma tarefa fácil. Eu me lembro em qual igreja que eu fui para tirar um pastor e colocar o outro, em que eu usei esse texto para falar da dificuldade que é da gente substituir uma pessoa bem-sucedida. É muito difícil. Moisés foi um cara bem-sucedido. O maior legislador que Israel teve. Imagina. E aí Deus me inspirou e que é tão difícil você substituir uma pessoa bem-sucedida, como é muito complicado você substituir uma pessoa mal-sucedida. Porque se você é uma pessoa com ética, você não vai ficar falando das coisas erradas que a pessoa fez. E para você não falar, como é que você vai conduzir? Né? Eu não vejo essa tarefa fácil. Aliás, eu não vejo nenhuma tarefa que Deus dá para a gente fácil. Não existe tarefa fácil. É por isso que muitas pessoas pulam. É por isso que muitas pessoas não obedecem. Porque não é tão simples assim. Porque Deus é um Deus exigente. É de amor. Se a gente erra, Ele não joga a gente no inferno. Mas Deus é um Deus exigente. Você vai levar esse povo daqui. Eu quero que você atravesse o Jordão. E desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Você sabe qual é esse espaço aqui, qual é? Nós estamos falando aqui de milhões de quilômetros quadrados. Já parou para pensar nisso? Josué morreu. Ele tinha 80 anos, Josué morre com 110 anos. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu possuir toda a terra. Então, não foi uma tarefa fácil. O que Josué precisava neste momento complicado e difícil da vida dele? Se Deus fizesse essa pergunta aqui para nós hoje, o que Josué precisava? Alguns iam dizer assim, um grande exército. Senhor, eu preciso de um grande exército, porque os heteus são poderosos, esses caras. Preciso de um exército. Se eu puder adiantar a tecnologia de 2016 para hoje, vai ser uma bênção para nós. Né? Porque tem mente que não sabe orar como convém, mas como ora igual Spielberg. Ô Senhor, pede coisas, né? Mas Josué não pediu um grande exército, até porque Deus nem deixou ele falar. Mas se Deus perguntasse para ele, você vai enfrentar os heteus, tem o pessoal lá do Líbano, os ferezeus, os zeveus, os jebuseus, tudo nome bonito, né?
Outro pedido devia ser, como a gente não sabe orar como convém, Senhor, eu preciso de melhores condições para liderar esse povo. Você já reparou quando alguém assume um negócio, chega para a gerência, para a presidente, eu estou precisando de condições melhores para fazer meu trabalho aqui na sua empresa. Né? São exigências humanas. Ou então ele devia pedir assim, Senhor, antes de eu entrar na terra, o Senhor não pode matar todos os inimigos que estão lá, não, porque já vai 50% do caminho andado. Você repara que a gente começa a pedir, e pedimos de maneira errada, porque a gente não sabe orar. Eu quero dizer para vocês que são apenas 3 necessidades que nós temos, gente. Se concentre nessas 3 e deixa o resto com Deus. Deixa Deus ordenar, classificar, deixa Deus mandar a da necessidade da hora, deixa Deus agir. Porque quando Deus fala do versículo 1 até o versículo 4, Deus está dizendo o seguinte, estou te promovendo. Você vai fazer isto. Esta é a promoção. Você viu como é que Moisés foi feliz da vida? Viu? Foi tão terrível que ele nem pôde pisar na terra. Porque ele peca devido à tamanha pressão que o povo faz por causa de água e ele bate na rocha ao invés de falar para a rocha. E aí foi aí que é a desgraça de Moisés. Então tu viu que é fácil, né? Trabalhar com Deus, né? Então, meu filho, vamos lá. Versículo 5. É a primeira necessidade nossa, gente. Essa é a primeira necessidade. Ninguém, cadê vocês? Ninguém, todos os dias, como fui com Moisés, não te, nem te, não, versículo 9, vai lá para o versículo 9, dá um pulinho lá, igual de canguru, versículo 9, já. Não te mandei eu, seu voto, não temas, nem te chores, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer andar. A primeira necessidade minha, hoje, a minha primeira necessidade, é a presença de Deus. Em qualquer obstáculo, em qualquer lugar que eu for, a minha primeira necessidade, a oração que eu devo fazer, é a presença de Deus. Mas Deus não é onipresente? É, mas muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus. Muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus. Você está aí? Com a presença divina, nunca, nada, nem ninguém pode nos resistir. Pode até enfrentar uma vez, 2 vezes, mas vai chegar uma hora por causa da presença de Deus. Viram o texto de hoje de manhã, dos 3 rapazes dentro da fornalha, vocês que vieram hoje pela manhã? O Nabucodonosor jogou os 3 lá dentro. E quando os 3 estão dentro da fornalha, Nabucodonosor vê o quê? Um 4º homem. Quem era esse 4º homem? Era a presença de Deus com eles. Era Deus lá junto deles. E é isso que você precisa. Vamos parar da gente ficar pedindo isso, aquilo. Senhor, manda a tua presença. Não essa presença como se Deus não estivesse com a gente. Deus não está falando para Josué, a partir de agora eu vou começar a andar com vocês. Não, Deus sempre esteve. Deus sempre está com a gente. Mas é muito duro, gente. Vamos ver esse lindo casal aqui, vira a câmera para cá. Esse lindo casal aqui, imagina, eles vivem juntos, eles casaram. Agora imagina se ela vivesse com esse rapaz como se ele não estivesse do lado dela. Ela sabe que ele está, mas ela não vive como se estivesse, e vice-versa. Imagina, esse homem, ele fica feliz da vida com essa mulher, ele compra tudo para ela, ele leva ela para passear, ele dá tudo de bom para ela, leva ela para o hospital quando ela está pintadinha com dengue. Mas aí ela não dá a mínima para este homem. É assim que nós vivemos, nós sabemos que Deus está com a gente, mas muitas vezes a gente não dá a mínima para a presença de Deus que está conosco. Esse pedido, essa necessidade, quando eu digo isso, a presença de Deus, é falar para Deus, Senhor, não me deixe esquecer disso. Senhor, me faz viver igual um maluco na rua, onde eu for, falando sozinho para quem está me ouvindo, para quem está me vendo, mas eu estou falando é contigo porque tu és real.
Nós precisamos nos concentrar nisso. Na presença do Senhor. Tá dando ruim, como diz aí na gíria, tá dando ruim. Ô Senhor, eu sei que tu está aqui comigo. Senhor, me ajuda nessa, Pai. Me pega no colo. Mas nós não tratamos Deus como se Deus estivesse com a gente. A gente trata Deus como se Deus, no domingo, Ele vai aparecer lá no meio do cântico, quando a gente começar a cantar. Deus está do nosso lado. Olha o que Deus falou para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te... Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos nos concentrar nessa presença do Senhor. Agora imagina, aqui para esse casal bonitinho aqui. Aparece um problema no meio do casamento deles. Ele é o cabeça. Ainda bem que ainda aqui faltando um pouquinho de cabelo. Mas ele é o cabeça. Instituído por Deus. Aí no meio do problema ela se levanta e fala assim, nós vamos resolver isso, nós vamos fazer isso que eu já resolvi. É assim que a gente faz com Deus. Deus é a nossa cabeça. Deus está presente com a gente. Amém. Aí levanta-se uma grande turbinada na nossa vida, eu fico de pé e digo, vou resolver isso. Eu estou fazendo o quê? Cala a boca, Senhor. Antes de resolver, ele não está comigo? A presença de Deus não está com a gente? Então eu tenho que falar, Senhor, o que a gente vai fazer? Ou seja, o que o Senhor quer que eu faça? Ou o que o Senhor quer fazer? Com a presença divina, nunca, nada, nem ninguém pode nos resistir. Não quer dizer que a gente vai destruir todos os inimigos, não. Com a presença divina, nunca sentiremos solidão e desamparo. Com a presença divina, nós somos fortes e corajosos. Você sabe por que você anda aí embaralhando as pernas? Porque você vive esquecido que Deus está contigo até a consumação dos séculos. Tanto o pai quanto o filho falaram a mesma coisa. Nós tomamos decisões como se Deus não estivesse aqui. Queremos resolver as coisas por causa das nossas experiências, nossa inteligência. E, infelizmente, tem dado mais errado do que certo. Temos tido mais prejuízo do que lucro. Temos vivido mais tristes do que alegres. Cada vez que a gente decide sem consultar o Senhor, o resultado é tão trágico, em que aquilo que está escrito aqui não se cumpre. Ninguém precisa nos resistir, porque nós somos vulneráveis. É a presença de Deus que faz você forte. Uma presença de Deus que você tem que viver consciente dela. Quando levanta, quando anda, quando vai, quando vem, quando acorda, quando come, quando dorme. Deus está comigo. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a presença, a minha força. Então, vamos parar de tentar resolver as coisas, porque a gente não sabe nem orar. Como é que a gente vai saber resolver as coisas? Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, não me deixa esquecer. Ao levantar, não me deixa esquecer que Tu estás comigo. Tu estás comigo. O que Davi falou no Salmo 23? Não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz quando Ele dá um tempinho lá no céu e vem aqui me fazer, ou Ele me faz porque Ele está comigo e a presença dEle é constante comigo? Ele me faz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque Tu estás comigo. Você já reparou que os salmos são exercícios para a própria mente humana, para não esquecer de coisas tão importantes que a mente humana esquece? A nossa necessidade é a conscientização da presença do Senhor. E isso vai me ajudar, sabe, quando eu estiver olhando para onde não devo olhar, e eu me lembro, o Senhor está aqui, eu tenho que respeitar o Senhor. Quando eu penso que não devo pensar, o Senhor está aqui, eu não posso pensar, mas Senhor, eu já pensei, me ajuda. Essa comunhão,
sabe? Essa comunhão que nós perdemos. Olha, eu vim num bom pedaço da estrada de Belo Horizonte para cá, numa comunhão com o Senhor, chorando, sabe? Minhas lágrimas rolando pelos meus olhos, pela minha face. Porque eu falei, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Não essa presença que ela passa a ser tão irreal quanto invisível. E a gente canta um hino que a gente invisível, mas real. Invisível, mas real. Josué precisava da presença de Deus. O de Josué não era um exército mais poderoso. Você não precisa de um emprego melhor, você precisa da presença de Deus. Você não precisa se preocupar se você está consciente da presença de Deus. Pode acreditar que Deus vai se fazer ver pelos teus inimigos, para os teus inimigos. Então, o que eu preciso é a presença do Senhor. Agora, entenda-me, não é a presença, é a consciência da presença, porque a presença já temos. Ele prometeu isso. Versículo 6, segunda necessidade humana. Vamos lá, já. Vamos lá. Versículo 6, já. Gente, são as promessas de Deus que me mantêm com esperança. São as promessas do Senhor, as mais ou menos 8.000 promessas do Senhor. E olha, tudo que Deus prometeu para mim, Deus vai cumprir, e muitas coisas Deus já cumpriu. A segunda necessidade humana, a segunda coisa que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, é nos concentrarmos nas promessas do Senhor. Não importa, Paula, não importa o que está acontecendo no teu emprego, se concentre nas promessas do Senhor. Se concentrem nas promessas do Senhor. Quando a gente se concentra nas promessas do Senhor, a gente não vive trabalhando de sol a sol, a gente não vive querendo viver longe de Deus, porque o que a palavra de Deus diz? Viver nos teus átrios um dia vale mais que 1000. Por causa das promessas divinas, também somos fortalecidos e encorajados. A pessoa que está concentrada nas promessas não vive com as pernas embaralhadas. No sábado, o Raimundo botou no nosso grupo, dizendo assim, se essa notícia for verdade, nós estamos mal. Só que eu não tinha aberto ainda, e eu estava nesse calor da mensagem de manhã e dessa, eu estava me organizando para concentrar, e eu vi só ele colocando assim, se essa notícia for verdade, a gente está em maus lençóis. E na mesma hora eu falei, eu vou ligar para ele e falar, não, você está em maus lençóis, mas eu não estou em maus lençóis não. Que a gente começa a aceitar o que as pessoas estão dizendo, porque a gente está desconcentrado das promessas de Deus. Aí quando eu abri lá, era uma repórter croata ou russa. Ah, eu falei, claro, vocês viram, né? Abriram, né? Eu morri de rir. Eu falei, ainda bem que eu não liguei para o Raimundo. Por causa das promessas divinas, nós temos herança, porque nós somos herdeiros. Muitas vezes a gente se esquece que nós somos herdeiros. Você é herdeiro com Cristo. Você esqueceu disso. Você não vive nessa perspectiva. Maior é aquele que está em mim. A gente não vive concentrado nisso. Aí vem a notícia lá da crise da Dilma, do Lula, do caranguejo, do siri, do camarão. A gente fica tudo apavorado. Quem rege a nossa vida é o Senhor. Esse mundo pode acabar, mas nós vamos continuar existindo para todo sempre. Amém. Por causa das promessas divinas, não ficamos insistindo no nada. Essa pode anotar aí, uma. Por causa das promessas divinas, não ficamos insistindo no nada que não existe. Por causa das promessas divinas,
Não ficamos insistindo no pouco, que é insuficiente. Por causa das promessas divinas, não insistimos no muito, que pode nos atrapalhar. Por causa das promessas divinas, nós temos já garantido, como ele disse, eu já te dei. Fala para quem está ao seu lado, Deus já te deu. Por que você quer aumentar o tamanho disso, diminuir o tamanho disso, se Deus já te deu? É teu. É teu. Para de perder tempo de pedir o que Deus não te deu. Pare de ficar ouvindo os evangelistas aí, evangelásticos, dizendo que você tem direito a tudo, que você é cabeça e não cauda. Você tem direito a tudo que Deus prometeu a você. É teu. Deus já te deu. Ninguém vai te roubar. Concentre-se nas promessas do Senhor. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala. Concentre-se nas promessas do Senhor. E a última necessidade, versículo 7 e 8. Vamos ler em voz alta, versículo 7 e 8. Já. Gente, só a Jaciara que começou a ler. Depois a Ira Dilma embarcou atrás dela e mais ninguém leu. Vamos lá. Versículo 7 e 8. Já. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás os teus caminhos e serás bem-sucedido. Como a gente está falhando nessa terceira necessidade, gente? Você sabe que você não é próspero? Porque você não medita na lei dia e noite. Com a palavra do Senhor também nós... Você já reparou que as três necessidades nossas nos fortalecem e nos encorajam? A presença nos fortalece e nos encoraja. As promessas nos fortalecem e nos encorajam. A palavra de Deus nos fortalece e nos encoraja. Que são duas coisas que nós precisamos. Força e coragem. Então a presença de Deus faz isso, a promessa de Deus faz isso e a palavra de Deus faz isso. Com a palavra do Senhor nós fazemos o correto. O que eu faço, Senhor, nessa situação? Eu vou para a lei, eu vou para a palavra. E não temos uma resposta específica, mas nós temos resposta do que não fazer errado. Então, às vezes as pessoas vêm me perguntar, eu quero tomar essa decisão, mas eu não sei se eu devo fazer ou não devo. Vamos para a palavra. O que você quer fazer? Isso ofende a Deus? Isso faz você desobedecer uma coisa que Deus já te falou? Então para de viver estressado. Para de viver apavorado. A palavra de Deus não te deixa errar. A palavra de Deus te faz desviar dos caminhos errados. A palavra de Deus faz você ser uma pessoa bem-sucedida. Por que esse sucesso não vem? Você tem feito isso daqui? Segundo toda a lei, ou você está deixando a desejar? Aí entra aquela questão da frequência, entra aquela questão do serviço, entra aquela questão das finanças. Você não vai poder ser próspero se você falhar nessa questão da palavra. O que a palavra está mandando, você está fazendo? Ou você está sendo mais um a dar desculpas naquilo que deveria fazer e não está fazendo? Presença, promessa e palavra é a minha necessidade. Cada texto que eu vejo, eu não leio só o versículo, eu pego o capítulo todo. Aí você vai dizer assim, mas o senhor tem tempo de sobra, o senhor não faz nada. Né? Será que eu não faço nada? Todo sábado eu preciso estar preparado para pregar 2 vezes. Era toda terça, agora toda segunda eu tenho que estar preparado para reunião com os irmãos. Toda quinta eu tenho que estar preparado para reunião em Belo Horizonte. Eu não faço nada? Ou você que está fazendo muita coisa que não deveria estar fazendo para poder fazer a coisa certa?
Deus quer a sua amizade. Amigo é aquele que anda junto. Amigo é aquele que sabe o que está no coração do amigo. O Senhor não falou para todo mundo o que ia fazer com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão sabia. Por que Abraão sabia? Que Abraão era amigo de Deus. Você sabe o que Deus quer fazer com sua vida? Talvez você não saiba, porque você ainda não entendeu qual é o âmago do cristianismo. O âmago do cristianismo é ser amigo do Senhor. E aí ele vai dizer, Iradilma, é isso, minha filha, que eu quero. Porque amigo é aquele que dá tempo para o seu amigo. Amigo é aquele que ouve o seu amigo. Amigo é aquele que tem liberdade de falar com o seu amigo. Deixa eu encerrar concluindo da seguinte forma. Preste atenção nisso. Sem a presença, não temos como entender a palavra e nem tampouco desfrutar das promessas. É Deus quem me conduz nos textos bíblicos. É Deus que acende uma fagulha no meu coração para eu trazer esta mensagem, ter trazido-a de manhã, e já sei o que vou falar terça-feira, amanhã aqui para os irmãos. É a presença de Deus. A presença de Deus me leva para a palavra. A palavra me torna informado das promessas, dos meus deveres e dos meus direitos. Então, sem a presença, não entenderemos a palavra e nem tampouco desfrutaremos das promessas. E a última frase, quando corremos atrás apenas das promessas, ofendemos a presença e externamos uma tremenda ignorância da palavra. Deixa a promessa por último. Elas existem e elas são tuas. E Deus vai te dar no tempo certo. Você precisa da presença, que te fortalece e te encoraja. Você precisa da palavra, para você dizer para o diabo, não, você não vai arrancar minha perna, não. Não, eu não vou cair nesse avião. O avião que eu vou não vai cair. Aí vai dizer, mas os outros aviões caíram. E tinha crente lá dentro, é porque chegou a hora deles. Minha hora, se não chegou, o avião não cai, não. E se cair, eu vou sobreviver. Tá? Por quê? Promessa é de Deus. Deus vai me guardar. Não foi isso que ele disse aqui para Josué? Por onde quer que andares. Seja no céu, seja na terra, seja no mar. Por onde você andar, Deus vai te guardar. E quando Deus fala assim, Claudinho, foi bom o teu trabalho aí, mas vem para cá. Vem para o gozo do teu Senhor. Olha que coisa bonita. Eu falei hoje pela manhã aqui que há muitos anos a gente conheceu o pastor, um pastor em Belo Horizonte, hoje ele é falecido. Mas ele, quando era vivo, ele dizia, quando eu morrer, não orem para que eu ressuscite. Se vocês orarem para eu ressuscitar, ele falava para a igreja, e Deus me ressuscitar, depois que eu ressuscitar, eu venho e mato vocês. Ele amava Deus, aquele homem. Estou compartilhando o testemunho de alguém que o conheceu. Então era alguém que queria andar e viver com Jesus, sabe? E aí teve no sepultamento dele, o pessoal que o conheceu, as ovelhas dele, lembraram desse pedido. E aí começaram todo mundo a rir no sepultamento dele. E a louvar a Deus, porque ele estava morto. Dá para entender isso? Obrigado, Senhor, porque o teu filho está morto. Ou seja, não houve choro nem vela, nem uma fita amarela, mas houve louvores ao Senhor, porque o que ele mais queria em vida aconteceu, que era encontrar com o Salvador dele. Vocês entenderam?